Então, gente, esse é o colóquio de física da UFABC, que acontece todas as quartas e agora no modo online por causa da pandemia. Hoje a gente vai ter o Adriano Quirquilha, que é nosso professor visitante aqui da UFABC. Ele fez graduação, mestrado, doutorado lá na UFMG, passou um tempo na Alemanha fazendo pós-doc, já fez pós-doc também na UFABC e agora está aqui na UFABC e ele vai falar um pouquinho de medidas de precisão dentro do modelo padrão para a gente. Então, Adriano, por favor. Muito obrigado, Celso. Inicialmente, eu também gostaria de agradecer de dar esse colóquio aqui no UFABC. Esse último colóquio agora é do nosso, do quadrimestre, né? E, como o Celso falou, hoje eu vou apresentar um pouquinho para você sobre o modelo padrão das partículas elementares. Basicamente, como a gente, na verdade, pode verificar se esse modelo padrão, de fato, descreve a natureza, né? E para fazer isso, a gente vai falar um pouquinho do que são testes de precisão e como é que esses testes de precisão podem eventualmente indicar a presença de nova física. Então, só para a gente começar, a gente tem que falar mais ou menos aonde que a gente está, né? Como é que é a situação hoje em dia. Então, para a gente poder começar a falar de física de partículas, nada melhor do que começar falando do próprio modelo de padrão, né? Então, basicamente, o modelo padrão em um slide, um crash course no modelo padrão das partículas elementares. Então, vamos lá. Basicamente, o que é? O modelo padrão quer descrever 3 das 4 interações fundamentais. Seria a interação forte, a interação eletromagnética e a interação fraca. Então, para fazer isso, a gente precisa descrever não só as interações, mas as partículas, né? As partículas que fazem a matéria, as partículas que fazem a matéria, e para isso a gente começa com os leptons. Os leptons aqui, leptons, eles vão ter 2 tipos de leptons. A gente vai ter, por exemplo, o elétron, o muon. Esses objetos aqui têm massa e têm carga elétrica. Portanto, como eles têm carga elétrica, eles interagem através da força eletromagnética. E essa força eletromagnética vai ser mediada através do fóton. A gente tem esses objetos, e além desses objetos que têm carga elétrica, a gente também tem outros objetos, outras partículas, que são os neutrinos. Esses neutrinos, eles já não vão ter carga elétrica, e do modelo padrão, da maneira que eu estou apresentando agora aqui para vocês, eles também não teriam massa, tá? Esse daqui seriam as primeiras partículas que a gente teria. Mas não é só isso, a gente também vai precisar estudar o núcleo atômico, né, os prótons, os nêutrons, e esses objetos vão ser constituídos de quarks, que estão aqui. Quarks vão ter carga elétrica, então eles também vão sofrer essa interação eletromagnética. Isso vai ser mediado através do fóton, que está aqui. E, além disso, vai existir uma nova interação, uma nova força, que é a força forte. Essa força forte vai ser mediada através de uma nova partícula, que é o glu, o mediador da força forte. E a gente está descrevendo as 4 interações fundamentais. Então, agora vai faltar só mais uma. Essa interação fundamental, a última, a força fraca, ela vem do decaimento beta, por exemplo. E essa interação, ela vai ser mediada pelos bósons W e pelos bósons Z. O bóson W, ele também vai ter carga elétrica, então, portanto, ele vai interagir com o fóton. O bóson Z já não vai ter carga elétrica. E o que esses objetos fazem é basicamente interagir com todo mundo, né? Eles vão interagir com os leptons e também vão interagir com os quarks, né? O que é interessante que eles fazem é simplesmente mudar a família. Então, o bóson W, por exemplo, ele vai fazer o elétron interagir com o seu neutrino, etc. O problema que a gente tinha era que esses objetos, dentro da nossa teoria, não teriam massa. Mas a interação fraca é uma interação de curto alcance, o que implica que seus mediadores têm massa. Então, a maneira de resolver esse problema foi introduzir justamente o bóson de Higgs. Você já deve ter ouvido falar várias vezes, mas a ideia do bóson de Higgs é que ele vai quebrar a simetria de maneira espontânea.
uma simetria que esse chapéu mexicano aqui. E agora o nosso vácuo, em vez de ficar no zero, ele vai vir aqui para baixo. Esse vácuo, que adquire um valor diferente de zero, tem um valor esperado no vácuo diferente de zero, ele faz com que os objetos aqui também seja diferente de zero. E a gente já criou esse bóson de Higgs para fazer isso. A gente vai usar aí o mesmo mecanismo e da massa para os quartos. Ótimo. Então, esse é o modelo padrão. Seriam as partículas todas que constituem o modelo padrão. E agora a gente precisava ver se elas de fato descrevem a natureza, né? Para fazer isso, a gente precisava descobrir as partículas. Então, nesse gráfico aqui, a gente mostra quando as partículas foram aqui em azul, as partículas foram de fato descobertas. Então, exceções, como o caso do muon e do tau, em geral são utilizadas e depois vão ser descobertas. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é que é um projeto de muitos anos, né, na verdade quase um século, de descobrir todas as partículas, o que a gente só conseguiu terminar agora em 2012, tá? Então é só para vocês verem como o modelo padrão é uma coisa muito bem construída e que vem sendo investigado em grande... Celso falou que está cortando. Vou tentar tirar o vídeo, que às vezes não é. O vídeo, vamos ver se agora melhora um pouco. Bom, de novo, vocês vão me falando se precisar, às vezes eu vou tentando falar mais devagar para poder evitar cortar muito. Então, só para retomar, o que eu estava dizendo é que nós vamos ter as partículas elementares do modelo padrão, que já vieram a ser descobertas todas elas. Então, em 2012, a gente conseguiu descobrir a última partícula, que era o bóson de Higgs, e a gente vai ter um modelinho para conseguir explicar, né, conseguir, enfim, sistematizar tudo isso. E esse modelo é o modelo padrão. Então, agora a gente teria que escrever ele numa linguagem matemática, e a linguagem matemática é basicamente essa equaçãozinha. Então, essa equação, ela descreve todas essas partículas que eu falei para vocês, e todas as interações. São tão bonitinhos que a gente consegue, inclusive, colocar numa caneca. E se vocês, algum de vocês, um dia for no CERN, vocês podem, inclusive, comprar essa caneca aqui. Tá? Aqui, os elementos que eu falei, os férmions, os quarks, etc. E esses últimos termos aqui, o potencial de Higgs, então tem a ver com o Higgs, basicamente. Tá? E esse modelinho é um modelinho bonitinho, como eu disse, e uma fonte, na verdade, de vários parâmetros livres que o modelo tem que introduzir é justamente esse algo aqui. São as interações, basicamente, que nós temos com o bóson de Higgs. Só para a gente ter uma ideia, esses seriam todos os parâmetros livres do modelo. Como parâmetro livre, a gente teria as massas dos quarks, dos leptons, e 3 constantes de acoplamento, 2 massas dos bósons de calibre e 3 ângulos de mistura, fase vai violar CP, que seria dos quarks e dos leptons. A gente vai ter 3 constantes de acoplamento, que basicamente tem a ver com as 3 interações fundamentais. A gente vai ter as 2 massas dos bósons de calibres, do W e do Z, 3 ângulos de mistura, fase que vai violar a simetria CP, que é a simetria de conjugação de carga e de paridade. Tá? Então, basicamente, esses seriam os parâmetros livres do modelo. A gente agora tem um modelo, a gente tem esses parâmetros livres, o que significa que a gente tem que fazer, pelo menos, experiências suficientes para fixar esses parâmetros, e uma vez que eles estejam fixos, a gente vai conseguir fazer predições. É isso que a gente vem fazendo, realmente estudar esse modelo em grande grau de complexidade, em grande detalhe, né?
a gente vai ter vários playgrounds possíveis. São algumas correções, algumas observações. A primeira coisa que a gente já sabe, o que eu estava falando antes, apesar dos vários cortes, seria do modelo padrão, de que seria o modelo padrão, que ele constitui essas partículas. E um dos fatos importantes era que os neutrinos, dentro do modelo padrão, eles não vão ter massa. Entretanto, ao fazer vários experimentos, a gente percebe que os neutrinos têm massa. Além disso, os neutrinos oscilam. Então, os neutrinos, eles podem trocar de sabor, né? Que é o que a gente acaba detectando. Como esse aqui, que a gente teria a geração de um certo neutrino, de um certo sabor aqui no J-Park, e ao detectar no Super Kamiokande, então os neutrinos eles vão ter essa característica, vão ter massa, vão oscilar, e isso o modelo padrão, da maneira que eu apresentei para vocês, não consegue descrever. Então já seria uma indicação que aquela teoria que eu estou falando para vocês não seria a teoria mais que descreveria a natureza na sua completude. Observação importante é a observação da matéria escura, que a gente sabe que a matéria escura teria que estar lá por vários tipos de observações, teria que estar no universo, inclusive por observações cosmológicas, sabe que a matéria escura deveria fazer parte de 20% do conteúdo de energia do universo, e pensando apenas em matéria, a matéria escura seria mais de 80% da matéria do universo. Isso também é algo que o modelo padrão não consegue explicar. O modelo padrão não tem candidatos para matéria escura. Então, seria o segundo indicativo, do ponto de vista experimental, né? Seria o segundo indicativo de que o modelo não está completo. Além disso, a gente vai ter alguns outros problemas que são problemas mais teóricos. Um desses seria, por exemplo, a assimetria matéria. Fazer essa simetria é necessária para a gente, basicamente, estar aqui no universo existir. E o modelo padrão, a ação de CP, uma fase lá, e essa fase não é suficiente para conta da simetria que a gente percebe no nosso universo. O problema é o problema da hierarquia, porque todas essas partículas, na verdade, essas partículas, elas têm uma escala de massa bastante distinta entre si. E seria interessante explicar, ter alguma ideia por que essa escala de massa é dessa maneira. E a outra coisa seria justamente a gravidade. Claro, o modelo padrão foi construído apenas para ter 3 das 4 interações fundamentais, então ele está, obviamente, faltando a gravidade. Indicações que o modelo padrão ainda não seria a teoria final, mas a questão agora seria como realmente verificar esse modelo e como realmente perceber aonde esse modelo quebra, onde esse modelo não funciona e que tipos de modelos seriam necessários justamente para conseguir consertar, conseguir explicar as observações. Então, uma das ideias, uma das observáveis que existe é o G-2. Só para a gente ter uma ideia bastante rápida do que é o G-2, isso a gente pode pensar no seguinte. A gente tem uma certa região no espaço, que tem um campo magnético, e nessa mesma região do espaço, a gente também tem um dipolo magnético. Então, esses dois objetos, eles vão acoplar através desse hamiltoniano que está aqui. É totalmente geral, mas se a gente pensa numa partícula elementar, uma partícula elementar tem spin, que estaria aqui. Esse spin um momento de dipolo magnético da partícula. E existe uma constante, que essa constante G seria a constante, né, entre o momento de dipolo magnético da partícula e o seu spin. Isso, em princípio, a gente poderia tentar calcular esse valor, né, do G, do ponto de vista da teoria, se a gente usar a teoria de Pauli, por exemplo, ou de Dirac, né, o que a gente teria seria que esse G teria o valor de 2. Só que essa teoria, a mecânica quântica, enfim, com Pauli, ainda não é a melhor teoria. A teoria realmente mais precisa para juntar mecânica quântica e relatividade especial é a teoria quântica de campos. A gente vê a teoria quântica de campos, a gente percebe que o G agora não seria 2,
mas ele seria 2 mais uma certa correção. Então, é comum a gente escrever esse AMI, definir esse AMI, como G menos 2 sobre 2. Então, o cálculo dessa primeira correção aqui, do ponto de vista teórico, é tão importante que deu, enfim, é um valor tão importante do alfa sobre 2π, que foi um valor obtido por Schwinger, e que efetivamente está tendo a sua lápide. Então, se algum de vocês alguma vez for visitar a lápide do Schwinger, vocês vão perceber que existe esse alfa sobre 2π, a lápide dele, justamente o cálculo desse G menos 2, tá? Então, essa é a primeira medida teórica, a primeira predição teórica, mas como eu vou falar um pouquinho mais à frente, vão existir várias outras, vão ser necessárias várias outras. Tudo bem, então essa seria a predição teórica. O que a gente precisa agora seria de fazer a experiência, né, de realmente medir esse objeto. Esse objeto é medido num grau de precisão muito grande, então a gente consegue ter 8 algarismos significativos aqui, são do G-2, um experimento já realizado em 2004, então já é um pouco antigo. Vocês percebem, existe uma precisão muito grande do ponto de vista experimental. Ao mesmo tempo, também será necessária uma precisão muito grande do ponto de vista teórico, para que a gente possa dar cálculo de teórico. Teórico, a gente tem que lembrar que a gente sempre vai estar pensando em realizar uma série perturbativa, uma expansão, uma teoria de perturbação. Então, fazer predições teóricas significa truncar a série em termos mais e mais e mais altos. Então, a gente, para aqui conseguir descrever esse observável com essa precisão, a gente vai ter que truncar a série em um nível bastante alto. Além disso, isso, enfim, seria teoria de perturbação quando é possível ser aplicado. Mas existem também correções que são não perturbativas, então nós temos que usar outros métodos para conseguir dar cabo dessas correções, o que gera algumas outras fontes de incerteza também teórica. Tá? Então, esse daqui seria o valor experimental. Recentemente tem sido realizado no Fermilab um novo experimento para medir esse observável novamente, e a ideia do Fermilab é conseguir reduzir a incerteza experimental por um fator de 4. E por que eu estou falando desse observável? O que esse observável tem possivelmente a ver com nova física, né? É a seguinte, se a gente pega o valor experimental tão preciso quanto eu mostrei para vocês, a gente vai estar nessa linha aqui. Mas se a gente pega o valor teórico, a gente vai estar separado. Vocês percebem? Existe uma diferença entre a teoria, que eu digo modelo padrão, e o valor medido no experimento, aqui no caso do Brookhaven, né? Esse experimento de 2004. O que mostra que é possível que a nossa teoria não esteja descrevendo a natureza da maneira mais correta, da maneira mais precisa. E, então, várias maneiras de tentar explicar é simplesmente estender essa teoria. Então, aqui tem alguns trabalhos que eu fiz em colaborações, em que nós pensamos alguns outros modelos, o modelo padrão mais esses modelinhos aqui, de maneira com que essa linha vermelha, ela se desloque em relação à direção azul, de maneira que a gente tenha um maior acordo entre teoria e experimento. Algo que é sempre interessante de lembrar é esse gráfico aqui. Então, nesse gráfico, a gente está vendo o ponto de vista experimental, a incerteza experimental, o grau de precisão teórico que eu preciso ter. Então, inicialmente, o experimento de 1960, o experimento, incerteza teórica, experimental, que ficar na primeira correção, a correção que o Schwinger achou, seria suficiente. Não tinha precisão suficiente experimental para ir além, né? Mas acontece que apenas 2 anos depois, os experimentos já tinham uma precisão tal que os teóricos já tinham que ir em uma precisão maior, truncar a série num grau maior. 6 anos depois, os teóricos já tinham que truncar ainda numa outra classe, né, em uma nova ordem. E por aí vai. Aqui, inclusive, a gente vai ter que incluir correções não perturbativas, e onde que a gente está no momento seria aqui. A gente vai ter essas correções em quarta ordem, vai ter não perturbativas, essa interrogação que seria, talvez, ter que estender o modelo padrão de outra maneira. Então, tudo isso aqui é só para mostrar para vocês como é importante a gente realizar experimentos extremamente precisos e como isso também implica a gente ter um controle extremamente preciso da nossa teoria, no caso aqui do modelo padrão. E, de maneira geral, quando eu quero dizer preciso do modelo padrão,
eu quero dizer que a gente pode truncar a série em ordens cada vez mais altas. Então, isso seria o ponto de vista do G-2. Agora, se a gente for C, o que a gente vai ter? Com o LHC, só a primeira coisa, um videozinho só para a gente pensar no LHC, né? Lembrar o que é o LHC. Então, basicamente, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter a colisão entre dois prótons, né? Então, a gente tem esse túnel lá na fronteira da Suíça com a França, em que esses dois prótons eles vão estar andando neste anel, né? Que aí está o próton. A gente tem que lembrar que o próton é um objeto composto, então ele tem quarks e gluons dentro dele, então é um objeto já complicado por natureza. E o que acontece é que a gente vai chocar um próton com um outro, né? E ao fazer esse choque, a gente vai gerar uma miríade de partículas. A gente agora tem que estudar, né? Ver essas partículas que foram geradas e utilizar as informações para poder reconstruir o que está acontecendo e ver se o que aconteceu, a colisão, a interação que aconteceu aqui, está de acordo com o modelo padrão. Então, nesse exemplo aqui, foi gerado um bóson Z. Esse gerado um bóson Z, ele decaiu num elétron e no pósitron. Então, a gente mede o elétron e o pósitron e, a partir disso, reconstrói o bóson Z. Mas, claro, isso é uma visão simples, né? A visão real é isso aqui. Isso aqui é um experimento de 2016 e, como vocês podem ver, é uma bagunça, né? O que implica que o LHC representa um desafio experimental, um desafio computacional muito grande. E é algo que a comunidade tem conseguido fazer de uma maneira extremamente satisfatória. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem 1 bilhão de colisões por segundo no LHC, a gente tem que conseguir reconstruir essas colisões e conseguir perceber se, de fato, essas colisões estão de acordo com as predições teóricas. Então, é um desafio extremamente grande, mas que vem sendo feito pela comunidade de maneira bastante satisfatória, na verdade, bastante extraordinária. Além disso, a gente também tem uma análise de dados muito grande. Então, são gerados 30 petabytes de dados por ano no LHC. Tá? O LHC, basicamente, é dados, dados e dados. E o que a gente quer fazer com esses dados é ver se, de fato, eles estão de acordo com as predições teóricas, né? Ou seja, as predições dentro do modelo padrão. Então, para fazer isso, a gente com esse aqui, em que a gente vai estudando, basicamente, várias sessões de choque. É exatamente importante vocês lembrarem o que é o observável, mas simplesmente saber que a gente está calculando esses vários observáveis, tem várias ordens de grandeza entre eles. O mais importante desse gráfico, eu gostaria de usar, é esse lado aqui. Nesse lado, a gente está comparando a razão entre a teoria, entre o valor medido, né, e a teoria. Então, se a gente chegar na linha igual a 1, a gente teria um grande acordo. E quanto mais distante dessa linha 1, pior seria a predição, né, teórica. E o que acontece? Acontece que os observáveis têm um certo acordo muito bom, mas existem alguns observáveis que já começam a ter algum tipo de desvio. E a pergunta que a gente pode se fazer é se eu tivesse um grau de precisão maior, será que eu não estaria vendo algo semelhante com P-2? Será que realmente não seria um indicativo um pouco mais forte de que existe algum tipo de nova física, um tipo de modelo, além do modelo padrão, escondido nesses desvios? Então, a grande pergunta que a gente tem feito hoje em dia é como reduzir essas incertezas, tanto experimentais, mas também reduzir essas incertezas teóricas aqui. A grande pergunta que a gente se faz é se a nova física não estará escondida nesses pequenos desvios. Do ponto de vista de nova física, a gente, na verdade, tem dois caminhos para descobrir nova física no acelerador tipo LHC. Uma ideia é simplesmente aumentar a energia. Se a gente aumenta a energia, a gente vai ter acesso a estados intermediários, a gente vai gerar estados intermediários. A gente teria esses bumps aqui nas predições, né? Aqui seria a predição do modelo padrão e aqui seriam os dados. Um gráfico semelhante, talvez vocês tenham visto quando eles descobriram o Higgs, que é a mesma ideia. Mas isso depende da energia do acelerador. Então, o que a gente tem visto é que isso não tem ocorrido. A gente pode ver seria realmente melhorar o número de os dados, né, do acelerador. A gente conseguir perceber se vai realmente existir uma discrepância. Seria uma ideia, através de precisão, de aumentar a precisão, tanto da teoria quanto do experimento, de maneira a conseguir ver
essa pequenininha distância aqui, tá? Então, isso é basicamente um retrato um pouco da comunidade no momento. A gente precisa ir ver aonde que a gente vai, né? Então, vamos ver para onde a gente vai. Do ponto de vista de experimento, aqui eu estou só falando do LHC, eu só vou falar do LHC. O que vai acontecer? O LHC tem várias fases que eles pretendem passar ainda por eles. Uma dessas fases é a fase que a gente chama de autoluminosidade. A fase de autoluminosidade, o que a gente gostaria de fazer é um acúmulo de dados realmente sem precedentes. Então, os dados que a gente tem hoje em dia, acabou o ano 2, não começou o 3, então a gente teria só esses dados. Mas o que a gente quer fazer é um acúmulo de dados realmente sem precedentes para chegar aqui em cima. E tendo esse número de dados tão sem precedentes, o que vai acontecer? A gente vai conseguir reduzir as incertezas experimentais também em níveis sem precedentes. Então, só para vocês terem uma ideia, existem algumas predições, né, projeções, quais seriam os erros experimentais, né, sistemático, estatístico também, o LHC teria no final dessa fase de alta luminosidade. Vocês estão vendo aqui. Existem alguns desses observáveis, a grande maioria desses observáveis que eu colecionei, a maior fonte de erro já não vai ser mais experimental. A maior fonte de erro vai ser justamente teórica, vai ser justamente o fato da gente estar truncando a nossa série numa ordem anterior do que é o necessário. A gente precisa ir em ordens superiores. E isso é um desafio tremendo para a comunidade, porque vários desses cálculos são extremamente complexos de serem realizados. Então, isso é algo que a comunidade tem se debruçado, ela sabe que ela vai precisar ir nessa ordem superior, se a gente quiser realmente perceber nova física nesses pequenos desvios. Então, a comunidade tem estudado como realmente fazer frente a esse tipo de problema, né? Esse desafio. Esse seria do ponto de vista do experimento. Da teoria, só para a gente lembrar o que a gente tem. A gente vai ter, como eu disse antes, a colisão de objetos compostos, né, que seriam os prótons. E o que a gente faz, do ponto de vista de física de partículas, seria um estudo, na verdade, dos constituintes básicos, né? Então, seriam dos quarks que estão dentro dos prótons. Esse pedaço aqui seria referente aos objetos que estão dentro dos prótons, que seriam os quarks, no caso, ou gluons, etc. Tá? Então, isso daqui a gente consegue calcular do ponto de vista de teoria de perturbação, é algo que a gente vem calculando, e é algo que a gente tem que aumentar a ordem na qual a série perturbativa vai ser truncada. E essa outra parte inteira aqui tem a ver justamente com a parte não perturbativa. Então, a gente tem uma ideia, o que seria isso? A gente chama PDFs, ou Pattern Distribution Functions, que é basicamente a seguinte. Suponha que a gente tivesse um modelinho para o próton, né, onde a gente tem simplesmente um único quark, e o que a gente quer fazer é ver como é que o momento, né, desse próton, né, que está andando, como é que ele vai estar distribuído dentro dos seus constituintes internos. Então, se eu tivesse um único quark, seria basicamente um delta de Dirac igual a 1, ou seja, o quark está levando todo o momento que o próton está carregando. E agora eu tiver 3 quarks em repouso dentro do próton, né, e o próton está andando, então cada um dos quarks levaria um. Mas essa figura é muito naive. Mas essa figura é bem naive. O que acontece, então, é que os quarks, na verdade, eles vão interagir entre si. E ao fazer a interação entre eles, isso faz com que a gente não tenha um delta de Dirac, mas tenha uma certa distribuição, tá? Que seria essa figura que tem aqui de baixo. Só que nem isso é o suficiente. Na verdade, os quarks ainda podem gerar gluons, esses gluons podem gerar mais quarks, e aí a figura que a gente vai ter vai ser essa figura aí de baixo. Então, que isso tudo a gente não consegue calcular exatamente, é tudo feito de maneira não perturbativa. Tem vários projetos para calcular isso, melhores, etc. Não vou entrar nesse nível de detalhe, mas é só para falar para vocês que a gente também tem esse desafio de fazer isso do ponto de vista não perturbativo. Mas vamos entrar na parte que eu trabalho mais, que seria a parte realmente perturbativa. Então, o que seria a parte de vista perturbativa? Suponha que eu tenha esse processo, nesse processo eu tenho um elétron, um pósitron, indo num quark e um antiquark, e para fazer isso,
eu tenho esse processo que eu quero calcular, no fundo, são seções de choque, que são aquele gráfico que eu mostrei para vocês do Atlas. Essa seção de choque, ela vai ser proporcional a uma amplitude, onde dentro da amplitude a gente vai colocar o processo que a gente está estudando, tá? Então, no caso aqui do elétron-pósitron indo no quark e antiquark, o que a gente vê é que a gente vai ter a primeira ordem, que a gente representa como diagramas de Feynman. Então, esses vértices, essas bolinhas pretas, basicamente indicam a ordem, né? Quanto mais bolinhas pretas, maior será a ordem do diagrama de Feynman, maior será a ordem da série perturbativa. Então, essa daqui, primeiro, seria a ordem 0, e os outros diagramas seriam da ordem 1. E, claro, hoje em dia a gente já tem que calcular a ordem 2, e em alguns casos até a ordem 3, o que é um desafio bastante grande. A gente está falando aqui de ordem, né, de primeira ordem, etc. E vocês podiam se perguntar por que a gente não para na primeira ordem. Será que a primeira ordem já não é suficiente? Então, aqui o que eu mostro para vocês é como é que, de fato, a gente estima incerteza teórica, do ponto de vista perturbativo, igual eu estou falando para vocês. Em outras palavras, como é que a gente estima o fato da gente estar truncando a nossa série? Como é que a gente estima o fato da gente estar jogando fora algum desses termos? Então, a ideia é a gente calcular, igual está no gráfico aqui da esquerda, a gente vai ter em azul o cálculo em primeira ordem, em ordem 0, na verdade, e ao fazer, a gente fez o cálculo, e esse cálculo vai depender de um certo fator. Eu não vou entrar em detalhes, mas tem algumas escalas, a gente chama de MiF e MiR, que estão aqui em cima, e essas escalas dão uma informação sobre o fato do truncamento da série. Então, se a gente varia essas escalas, a gente tem informação de qual seria o erro que a gente estaria fazendo, né? Então, no gráfico da esquerda aqui, em princípio, a gente variaria essas escalas, e a gente diria que a primeira ordem teoria de perturbação teria que estar dentro dessa região azul. Entretanto, como vocês podem ver, a figura em ordem 0 é extremamente naive, né? Na verdade, a gente tem que realmente ir em primeira ordem, que seria essa parte em verde, que está bem acima, né, da ordem 0. E agora, se de fato a gente for para a ordem 2, a gente vê que a ordem 2 já está dentro da região da ordem 1, ou seja, a gente já tem um controle da série perturbativa, né? A gente já tem um controle da série, a gente realmente sabe que agora a gente já está encaminhando para uma convergência, né? Enfim, a série perturbativa está sendo mais bem comportada. Isso é um observável. Do lado da esquerda à direita aqui, eu mostro para vocês um outro observável que efetivamente a gente precisa ir em terceira ordem. Então, a linha mais de baixo seria a ordem 0, tem a linha intermediária, que seria a ordem 1, e como vocês percebem, a ordem 2 já está acima da ordem 1. Então, a ordem 2 também não está bem controlada ainda, a gente tem que ir em ordem superior. Então, a gente vai em ordem 3, e aí, de fato, a gente já tem um controle maior da teoria de perturbação, tá? Então, essa é a maneira que a gente tem para estimar uma incerteza teórica, e, igual vocês estão vendo, já é necessário ir em ordens superiores, pelo menos ordem 2 e, às vezes, até ordem 3. O exemplozinho, se eu for em ordem 3, em ordem 2, perdão, o que eu teria que fazer seria calcular todos esses diagramas que estão aqui, ainda existem outros, só peguei alguns, que seriam, ainda tem 3 tipos de correções que a gente chama, são correções virtuais reais, real. E tudo isso é bastante complexo do ponto de vista analítico de ser tratado. E, de fato, dada essa complexidade, não se é de se estranhar que tenha existido uma explosão de cálculos em segunda ordem em teoria de perturbação. De fato, esses aqui são cálculos que vêm sendo realizados na atualidade. Como vocês podem perceber, a partir de 2013 realmente existiu uma explosão. Só que esses cálculos ainda são caso a caso. A gente não tem um algoritmo que realmente trabalha em todos os casos, que nos consegue lidar com todos os casos. Então, isso é algo que a comunidade ainda gostaria de desenvolver, simplesmente para poder automatizar. Ainda é muito caso a caso, o que dificulta bastante a sua exploração de uma maneira mais geral. A questão é que quando a gente pensa nos diagramas de Feynman, a gente consegue desenhar, fazer aqueles desenhos bonitinhos, mas os diagramas de Feynman nada mais são do que representações pictóricas para integrais. Então, esses diagraminhas bonitinhos, na verdade, é uma integral extremamente complicada de ser resolvida. E, além de ser complicada, a gente podia falar, vou usar um método numérico para resolver essa integral, mas que essas integrais são mal definidas, elas são divergentes.
Então, a gente inicialmente tem que ter algum tipo de rigorização, que seria a maneira de separar esses divergentes. Em outras palavras, a gente precisa de ter algum tipo de tratamento analítico antes de fazer o tratamento numérico. Só para ilustrar, na verdade, a gente vai ter, inclusive, dois tipos de divergências. Uma é a divergência ultravioleta, que depende do momento da partícula que está andando neste loop. E tem um outro tipo de divergência que ainda é mais difícil de ser tratada, que é a divergência infravermelha. A divergência infravermelha tem uma ideia física interessante, que seria a seguinte. Nesse processo que eu estou mostrando para vocês, é como se eu estivesse emitindo um gluon, e esse gluon vai ter uma energia muito baixa. Tão baixa que meu detector não vai conseguir detectar esse gluon. Eu poderia melhorar meu detector, mas ainda assim vai existir um limite de energia que o detector vai conseguir detectar. Então, quando eu estou fazendo uma conta teórica, na verdade eu não levo esse limite físico em consideração. Eu falaria que eu conseguiria detectar qualquer gluon em qualquer energia, por mais baixa que seja. O que, obviamente, não é verdade. Então, a fonte dessa ignorância que eu tenho é a geração de divergências infravermelhas. Então, essas divergências infravermelhas, algo que é interessante, é que elas vão ser removidas nos observáveis automaticamente. Então, a gente não precisa renormalizar. Você já tem ouvido falar de renormalização? A gente não precisa fazer isso. Na verdade, a gente precisa fazer a conta, introduzir essas divergências infravermelhas no meio da conta, e no meio da conta ela vai ter que se desaparecer, ela vai ter que se cancelar. Isso leva a gente a pensar que pode existir um mecanismo mais rápido de cancelamento dessas divergências, que seria a ideia de cancelar elas, não a nível da integral, tipo, faço a integral, chego no resultado e depois cancelo, mas sim a nível do integrando em si. Desse ponto de vista, tem surgido vários algoritmos, né, métodos de rigorização, que buscam justamente simplificar, reduzir ao máximo essa manipulação analítica que a gente teria das nossas integrais, dessas integrais complicadas. Então, tem os métodos dimensionais, que são os mais comuns, enfim, que são mais utilizados, e tem os métodos mais novos, que são em dimensão fixa, que são basicamente algoritmos computacionais que buscam refazer essas subtrações já a nível de integrando. Um desses métodos que eu venho trabalhando com vários colaboradores ao longo do tempo é denominado rigorização implícita, em que a gente consegue fazer a remoção a nível de integrando dessas divergências ultravioletas e vem trabalhando agora para poder também fazer a remoção dessas divergências infravermelhas, o que seria excepcional, porque a gente teria um método que faria o caso, a avaliação numérica o mais rápido possível. A gente fez um trabalho aqui de revisão, no qual todos esses métodos vieram a ser comparados em primeira ordem, né, primeira ordem em teoria de perturbação, e agora a gente está estudando, fazendo o trabalho em segunda ordem em teoria de perturbação. E a ideia é simplesmente ver como é que esses métodos conversam entre si, para a gente realmente conseguir criar um método, provavelmente um método híbrido, levando pedaços de cada um desses, mas levando o melhor de cada um. Então, o que a gente fala de método de rigorização também, um pouco mais teórico, se vocês quiserem, um pouco mais formal, a gente precisaria de ter unitariedade, então seria a shopping list dos métodos de rigorização. Isso nesse método que a gente vem fazendo, a gente já mostrou, e também do ponto de vista de simetrias, a gente também já mostrou, que o método preserva alguns tipos de simetria sobre o grupo, né, abeliano, etc. Então, o método já tem uma certa maturidade, e o que a gente vem fazendo na atualidade é aplicar esse método em cálculos, agora em segunda ordem em teoria de perturbação. Para mostrar uma ideia da complexidade, se a gente faz um cálculo em primeira ordem de perturbação, que era aquele cálculo do início, a gente teria o segundo diagrama aqui, essa integral complicada, que vai chegar nesse resultado aqui. Então, os dois primeiros termos dentro do cochetes, eles representam o que a gente chama de divergências infravermelhas, e os outros termos são finitos e dependem do método. Isso que é a complexidade também. Esses termos finitos vão depender de cada método, mas na sua soma, a gente tem que chegar no mesmo resultado. Então, esse daqui seria apenas o primeiro diagrama. Se a gente fizer agora o último diagrama, também é complicado. A gente chega nessa expressão que está aqui à esquerda, no final aqui da esquerda. Se a gente juntar os dois, o que a gente percebe, que é o que eu falei anteriormente, existe um cancelamento dessas divergências infravermelhas e a gente obtém apenas um termo finito, que é efetivamente bem conhecido e que foi uma das maneiras através das quais a gente consegue medir a constante da força forte, a interação da força forte, que é justamente através
de um cálculo simples como esse. Bom, simples entre aspas, como esse que eu mostrei para vocês. Claro, isso daqui é só para vocês terem uma ideia dos diagramas e das integrais envolvidas, mas isso é um cálculo apenas a um loop. A 2 loops é tão complicado que eu não vou gastar o tempo mostrando as integrais para vocês. São a 2 loops que a gente vem fazendo, na verdade, é já na teoria, na QCD. Então, a gente calculou todos esses diagramas que estão aqui, a gente tem que implementar tudo isso numericamente, não, computacionalmente, então tem todo um processo para fazer isso, um pacote para fazer isso. A gente conseguiu reproduzir, na verdade, é o coeficiente a 2 loops da função beta. Então, o que seria a função beta? A função beta, basicamente, nos mostra como é que a constante de acoplamento varia com a energia, né? E a gente pode calcular tanto o primeiro coeficiente, que seria essa linha em azul, quanto o coeficiente já de segunda ordem, que seria a linha amarela. E como vocês podem ver, existe uma certa discrepância entre eles. E do ponto de vista experimental, a gente precisa em ordens ainda superiores. Na verdade, a gente precisa em ordem até quarta ordem, que é esse gráfico do ponto de vista da esquerda, que eu mostrei aqui para vocês, tá? Esse daqui é um teste importante, é um teste de consistência do método, e a gente tem mostrado que ele pode, em alguns casos, ser mais eficiente do que o método dimensional. E a ideia também seria alcançar, obter correlações entre esquemas de subtração diferentes em segunda ordem inteira de perturbação, justamente para tentar otimizar e realmente criar um mecanismo, né, uma forma de fazer as subtrações analíticas, manipulações analíticas, o mais brevemente possível, e realmente criar um algoritmo que a gente consiga utilizar de maneira mais geral, que é algo que a comunidade ainda não tem. Ainda tem várias direções, são vários desafios que a gente hoje em dia ainda tem, mas como vocês viram antes que eu falei para vocês, o regime de alta luminosidade do LHC exige que a gente enfrente todos esses desafios aqui. Só para a gente concluir, o campo da física de partículas tem presenciado um acúmulo de dados sem precedentes, sobretudo o LHC, mas a gente sabe que o modelo por trás de tudo isso, que é o modelo padrão, não é o modelo final. Matéria escura, simetria, matéria antimatéria, etc. Entretanto, nos aceleradores e em vários outros observáveis, o modelo tem se mostrado extremamente bem e saudável, do ponto de vista de que a gente não tem visto nenhum tipo de violação séria, né, significativa. Então, isso implica que a nova física, correções de nova física, os novos modelos, talvez estejam escondidos em pequenos desvios, e seria, portanto, necessário aumentar a precisão teórica do modelo padrão para a gente, de fato, conseguir acessar esses modelos além do modelo padrão. A grade teórica, para conseguir fazer frente a essa aumento em precisão, tem vivenciado grandes avanços, nós já temos disponibilidade de algumas predições em terceira ordem, teoria de perturbação, etc. Mas, mesmo em segunda ordem, ainda não temos uma técnica geral, né? Seria a ideia de realmente automatizarmos esses processos. Isso implica que novas abordagens são necessárias para a gente realmente pensar como fazer essa subtração o mais brevemente possível. E para fazer isso, novas técnicas de regularização podem, inclusive, indicar o caminho. Aqui são algumas colaborações, alguns projetos que eu venho trabalhando. E cito muito por falta dos cortes. Espero que não tenha ficado muito confuso, mas agora a gente pode fazer as perguntas, enfim. Gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção. Obrigado, Adriano. Acho que mais para o final agora estava bem melhor. Da metade para frente, eu acho. Bom, perguntas? Eu tenho. Então, Herculano? Isso. Adriano, bom, obrigado pela apresentação. Essa, assim, é uma área bastante diversa do que eu faço, e provavelmente as perguntas que eu vou fazer são muito elementares, enfim, mas é de alguém que não conhece, né, com alguma profundidade, esse tema de trabalho que é tão interessante. A primeira coisa que me ocorre é o seguinte: como trabalhar os conceitos de exatidão e precisão? Você comentou bastante sobre precisão das medidas, como aumentar isso, né? Agora, a exatidão de fato, que é a comparação com o dado, o valor que seria o valor real ali, né? Você não tem como inferir isso, né? Ou tem? Como que vocês trabalham essas diferenças? E uma outra pergunta é sobre, não me lembro bem o termo que você utilizou, se é
divergência no infravermelho? Por que tem esse nome? Enfim. Tá. Já vamos por partes. Você está me perguntando, deixa eu ver aqui. Você está me falando de exatidão e de precisão. Então, bom, o modelo padrão, igual eu falei, a gente vai ter tem aqueles 19 parâmetros livres, em princípio. Então, são parâmetros que o modelo não fala o que é, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer algum tipo de experiência, então, tem várias experiências que dá para você fazer, e você faz uma por parâmetro. Uma vez que você fixou esse parâmetro, você sabe qual que é o valor dele, você sabe qual que é a massa das partículas, do bóson de Higgs, a massa do elétron, a massa do top, etc. Uma vez que você fixou esses objetos, o seu modelo agora vai ser preditivo. O que é preditivo? Significa que agora, se eu for fazer uma teoria de perturbação, igual eu falei para vocês, eu vou ter já os valores todos já fixos, né? Então, os valores que entram dentro dessa predição, desse cálculo, já estão fixos, e isso vai me dar um número. Então, vai me dar um número dentro dessa teoria, que é o modelo padrão. Que seria, bom, seria os númerozinhos, por exemplo, se eu pegar uma das seções de choque, estaria aqui, seriam esses barrinhos. A seção teórica me falaria. O número que ele vai me falar é que a seção de choque desse PP é, sei lá, 10 a 11. Então, vai ter um número, ele vai me dar uma predição. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta exatamente. Não, essa parte eu entendi, mas eu falo assim, como existe, você consegue fazer esse tipo de experimento só num único lugar, né? E quando você não tem com o que comparar, os conceitos de exatidão e precisão acabam que meio se misturando, né? Então, como é que eu tenho certeza de que esses valores aí, eles de fato são reais ou não são, por exemplo, algum mínimo local devido ao fit, enfim? Como comparar? Com o que comparar, né? Essa é a questão, né? Bom, tem duas coisas que eles fazem, porque, tudo bem, é o mesmo experimento no sentido que você usa o mesmo acelerador, que é o LHC. Mas uma coisa que eles fazem justamente para tirar esse bias de você ter um único experimento, seria que a gente tem um detector que é o Atlas e tem um outro detector que é o CMS. E os dois estão detectando as mesmas coisas, estão calculando, medindo a mesma seção de choque, e eventualmente você vê que existem discrepâncias, que seriam discrepâncias do ponto de vista experimental. Então você consegue já ter esse nível de comparação, e isso é possível de ser feito. Que seria, que eu entendo o que você está querendo dizer, que seria justamente você conseguir comparar esses dois observáveis, que esses dois detectores obtiveram, e ver se eles são observáveis. A medida também vai ser, de fato, de acordo com o modelo padrão. E, claro, isso que você também está falando, de vez em quando o Atlas, ou o SMS mesmo, ele detecta, vê coisas que, à primeira vista, a gente diria que, tem uma outra partícula além do modelo padrão. A gente tem um bump, igual eu falei, a gente veria alguma coisa desse nível aqui. Só que, para você ver se isso é verdade, você precisa chegar no 5 sigma. E aí você precisa acumular mais e mais e mais dados. Então, a comunidade teórica, de vez em quando, vê coisas parecidas com os dados da Atlas, da SMS, mas até o momento, à medida que você aumenta o número de dados estatísticos, você vê que era simplesmente uma flutuação. E aí desaparece e não tem mais. Entendi. Entendeu? Então, mas a gente tem um controle bastante grande, justamente para evitar isso, de ter algo que seja enviesado, né? Porque um acelerador como o LHC só tem um LHC, né? Não dá para você construir dois desses, né? É muito dinheiro envolvido, na verdade. Sim. E a questão do infravermelho, por que chama? Tá, o infravermelho, a ideia é porque a gente teria um gluon lá no caso, né? Por exemplo, é um gluon que está sendo emitido com uma energia muito baixa. Então, entendi. Seria essa a ideia. E o ultravioleta é porque eu estou fazendo uma integral, e essa integral é em todos os momentos da partícula que está dentro daquele loop. E a divergência vem porque eu estou falando que o momento da partícula vai até praticamente infinito. Da partícula que está sendo somada, da integral que está sendo somada.
Entendi. Então, ultravioleta vem desse sentido. Só a analogia com o problema de corpo negro, né? Isso. Exato. Tá certo. Que é alto número de alto lambda é infravermelho, alto baixo lambda é UV, assim vai, né? Entendi. Uhum. Sim, a ideia é justamente essa mesmo. Entendi. E bom, não sei, bom, deve ter outras pessoas para fazer perguntas. Teria um monte aqui, né? Mas tem mais gente para fazer pergunta. Obrigado, Adriano. Imagina, Herculano. Obrigado a você. Bom, mais perguntas? Qualquer coisa, voltamos ao Herculano. Então vou fazer mais uma, hein? Esses experimentos tipicamente demoram quanto tempo? Você diz... Tipo, você teve uma ideia, vamos detectar uma nova partícula. Enfim, e ter a ideia, a equipe começar a realizar o experimento e o experimento terminar, isso tipicamente são quanto tempo isso é? Bom, varia um pouco, né? Mas se a gente pensar do LHC... Porque, pronto, só para você ter uma ideia, a gente tem o LHC agora que está funcionando. Ótimo. O LHC, a gente já tem a ideia de usar ele, né? Melhorar os detectores, etc. E chegar naquele regime que eu falei para vocês, que é de alta velocidade. É usar o mesmo acelerador. Oi, Adriano, tá cortando bastante, hein? Tá. Tá difícil de ouvir. Acho que era bom você recomeçar a resposta. Não, recomeça. Até melhor, porque eu já cheguei onde eu queria. Eu acho que talvez seja o mouse, na hora que eu mexo com o mouse que trava. Enfim. Então, vamos lá. Esses aceleradores, igual o LHC, o que acontece? Ele é um acelerador que tem funcionado agora, né? A gente está funcionando, e a gente já está pensando em usar o mesmo acelerador. O que a gente vai ter que fazer? Mudar os detectores, melhorar os detectores, melhorar a parte computacional, etc. Mas é usar o mesmo acelerador até 2035. Então, ainda tem mais pelo menos uns 15 anos de vida útil do acelerador. Só que agora, a gente já está discutindo a construção de um outro acelerador. Mas isso vai ser construído provavelmente depois desse 2035. Então, às vezes, a comunidade já pensa nesses experimentos grandes, igual o LHC, 20 anos antes de realmente construir o experimento. Então, é um projeto de extrema longo prazo, na verdade. Eu não sei se responde 100% a sua pergunta, mas demora muito. Você construir um experimento tipo LHC demora muito tempo. Por causa de todo o planejamento, de todo o dinheiro envolvido, etc. Experimentos um pouco mais menores, como o G-2 lá, que eu estava falando do Fermilab, eles começaram o experimento ano 2018, eu acho. E eles já estavam falando do experimento uns 5 anos antes, 10 anos antes. Então, o prazo até você conseguir realmente montar é uma faixa, uns menores assim, deve ser uns 5 anos, 10 anos. Então, nesse gráfico que você está colocando aí, tem Run 2, cada Run é tipicamente um experimento aí, é isso? Isso. É porque o que acontece? O LHC... Então, a gente está falando de 3, 4 anos, um Run. Um Run, isso, exato. Que seria, esse Run, na verdade, é o momento em que você deixa o LHC funcionando. Então, está tendo as colisões, etc. E de vez em quando, igual tem essas linhas paradas, assim, em um Run, é que você tem que desligar o acelerador e você vai lá melhorar, arrumar os detectores, porque exige uma radiação violenta lá dentro, vai queimando tudo, né? As fotomultiplicadores, etc., tudo lá dentro. E aí você tem que fechar tudo, desligar, entrar lá dentro do experimento, entrar dentro do túnel e consertar os detectores, consertar as coisas. Então, por isso que tem esses shutdowns que a gente chama de tempos em tempos. Mas o experimento em si, o acúmulo de dados, igual você falou, é por ordem de uns 4 anos. E aí, bom, esses 4 anos geram uma enormidade de dados e aí várias equipes trabalham para analisar esses dados, né? Isso, exato. E muitas vezes a análise também, grande parte dela é feita durante o shutdown, igual agora, várias análises estão sendo feitas e tal. Mas é justamente isso mesmo, porque é um acúmulo de dados realmente impressionante. E você precisa de analisar, precisa de ter ferramentas computacionais capazes de analisar isso. E uma coisa que tem ajudado bastante, que vai ser bastante útil
daqui para frente é justamente a aprendizagem de máquina. Né? Sim, para minerar esses dados todos, né? Exato, exatamente. Não, eu não tinha ideia disso, não. Impressionante o tempo que demora. A gente está acostumado, ó, entre projetar pensar num problema, fazer um experimento. Cada rodada pode durar talvez uma manhã, uma tarde, né? Aí são anos, né? Sim, sim. Não, é um projeto de muito longo prazo para conseguir. E porque você precisa de muito dado, não tem outro jeito de fazer, então. Bacana. Muito bem, Adriano. Obrigado. Por nada, Herculano. Acho que um outro exemplo que pode ser dado é o do Higgs, né? Sim. O paper do Weinberg é de 67 e a descoberta foi em 2012. Sim, pois é. Tem Então, que ter paciência. Entre o teórico e o experimento pode demorar bastante. Sim. O pessoal de materiais, assim, é mais ansioso, né? O cara quer ver alguma coisa agora, logo, enfim, né? Não é o caso aí. Não é o caso. Se o cara é um pouco ansioso demais, não é essa área de trabalho, vai fazer outra coisa. Sim. Por aí mesmo. Bom, mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Adriano, Celso. Então, Adriano, você disse que uma possível procura por nova física estaria talvez naquelas pequenas imprecisões ou incertezas, tanto na parte teórica quanto experimental, né? Que precisaria melhorar a análise teórica para diminuir aquelas incertezas. Do outro lado, você pode já começar a chutar alguns mecanismos, né, para fazer contas e tentar ver se você consegue tirar a física dali. Existem já propostas? Quais são as propostas de novos mecanismos para explicar aquelas discrepâncias? Você tem alguma já? Não. Bom, você está perguntando das discrepâncias, né? Do ponto de vista de criar novos modelos para explicar, você diz, né? Isso, exatamente. O que você pode colocar para explicar aquelas divergências, aquelas diferenças em relação aos dados experimentais, que já te indique uma direção para, por exemplo, matéria escura, ou então a assimetria, matéria-antimatéria? O que você pode colocar ali? Já existem propostas concretas? Então, a comunidade teórica do ponto de vista de física de partículas é bastante criativa. Então, na verdade, existem muitas e muitas e muitas e muitas propostas. A questão é realmente conseguir explicar tudo isso, né? Algum modelo que consiga explicar todas essas, presença de matéria escura, assimetria, matéria-antimatéria, problema da hierarquia, isso são poucos modelos que conseguiriam explicar tudo. Mas existem, do ponto de vista fenomenológico, você pode criar modelos, colocar outras partículas aqui, essas partículas vão interagir, de maneira com que elas vão modificar, né, a predição teórica e a gente vai conseguir explicar esses desvios. Então, em princípio, existem vários modelos que a gente pode construir, existem vários modelos no mercado. A questão é que nenhum desses desvios que a gente vê, esses que eu estava falando para vocês, ainda não é um desvio significativo, a gente não tem um 5 sigma de desvio. O que significa que a gente não tem um sinal claro de nova física ali. Então, ainda tem várias propostas que seriam capazes de explicar essa discrepância, mas a gente não consegue, no momento, jogar fora algumas delas, né? Então, o que a gente tem que fazer? Aumentar o número de dados. À medida que a gente vai aumentando o número de dados, a gente vai vendo que alguns dos modelos já não conseguem mais satisfazer alguns dos critérios. Outros modelos ainda conseguem. Mas esses modelos novos que a gente cria, uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, é que eles também vão introduzir novos parâmetros livres. Então, o que a gente, no fundo, consegue fazer é fixar esses parâmetros livres. A gente, por exemplo, introduz aqui, né, nesse modelo, um novo bóson de Higgs, que tem uma massa gigante. E aí, esse novo bóson de Higgs, que tem essa massa grande, agora, ele vai ter um novo bóson de Higgs, que tem uma certa massa, só que esse bóson de Higgs, a gente não tem um valor, a gente não achou esse bóson de Higgs. Então, a massa dele é um parâmetro livre. Então, o que os experimentos conseguem falar é o seguinte: esse modelo que você criou, ele consegue descrever os dados desde que a massa desse bóson seja, sei lá, 2 TeV, seja uma massa gigante.
Então, a gente consegue colocar limites nesses modelos. Isso a gente vem fazendo. Isso é algo corriqueiro do ponto de vista da comunidade teórica, de física de partículas, e a gente faz. Não sei se eu respondi 100% a sua pergunta, mas... Então, eu queria perguntar mais especificamente do Axion, quer dizer, onde é que a proposta do Axion entra dentro, ela poderia ser usada nesses desvios ou não? Porque ela, até onde eu entendo, é uma das principais concorrentes de matéria escura, né? Isso, o Axion ele conseguiria responder a parte da matéria escura, e ele também tem um outro problema de CP forte, que enfim, não vou entrar em detalhes, mas o Axion, existem modelos com Axions que também vão sendo estudados no LHC, isso com certeza. E, inclusive, semana passada teve uma conferência em que eles efetivamente colocaram novos limites, que é igual eu estou falando, o Axion basicamente vai ter 2 parâmetros livres, enfim, muito simplificadamente, mas que seria a massa do Axion, que a gente não sabe qual que é um parâmetro livre, e vai ser o acoplamento do Axion, que também é um parâmetro livre. Então, o que a gente consegue fazer do ponto de vista dos experimentos é falar, a massa do Axion tem que ser maior do que certo regime, ou menor do que certo regime. Então, isso a gente tem feito exclusões. Semana passada teve a conferência em que eles divulgaram novos regimes de exclusão do Axion. Mas, até o momento, a gente não tem um lugar que a gente consiga, isso com certeza é um Axion. Vamos ter vários outros modelos que também conseguem descrever, enfim. Então, no momento, a questão de fazer desvios e fazer isso que eu estava falando do ponto de vista de precisão, é justamente conseguir nail down, né? Tipo, conseguir realmente perceber algum observável que não pode ser explicado pelo modelo padrão. Então, algum modelo, alguma coisa que tiver além do modelo padrão também tem que explicar esse observável. Isso você conseguiria, em princípio, já também descartar alguns modelos. Mas, até o momento, a gente não tem nada nessa direção. A gente sabe que o modelo padrão funciona bem, mas... Os maiores desvios que você colocou ali, se eu lembro bem, eles são todos ligados à interação fraca, não é? É a WWZ, não é? Você pode botar a transparência de novo? Era WW, WWZ, né? Então, por exemplo, então o Axion teria que ser uma coisa diferente disso, né? Ele não serviria para esses de grandes desvios aqui, né? Então teria de ser alguma coisa além dele. Então, ou estou enganado? Eu não sou especialista no Axion, mas... bom, eu não sei te dizer. Bom, eu entendi a sua pergunta, faz sentido a sua pergunta. Mas a questão é que às vezes você pode ter correções radiativas dentro da... Você pode ter loops e o Axion entraria dentro dos loops, etc. Então, bom, essa pergunta específica do Axion eu não sei te responder. Não, é porque eu estava olhando aqui, parece que os maiores desvios estão todos ligados à interação fraca, né? Sim, sim. Desse gráfico, do jeito que eu mostrei, sim. E são desvios também experimentais. E tem outro fator também, é porque a gente está calculando, né, medindo, que tem a ver com a interação fraca, tem a ver com esses bósons WW, WWZ, e o erro experimental ainda é bastante grande, porque é difícil a gente medir um processo que tem esses 3 caras aí. Então, tem poucos dados. No fundo é isso, a gente tem poucas colisões vão conseguir gerar esse objeto, de maneira que a gente tem poucos dados, e se tem poucos dados, a gente vai ter um erro maior. Então, se a gente aumentar o erro, aumentar o número de dados, aumentar o limite, o tempo que o LHC vai rodar, em princípio, a gente reduziria esses erros. Mas ainda é muito difícil, do ponto de vista da gente, do ponto de vista teórico, se a gente tem uma barra, igual tem aí, né? A gente tem essas barras de erro grande, né? Experimentais grandes. Não tem nenhum sigma de diferença ainda para o que seria o modelo padrão. Então, é difícil a gente falar que realmente é um sinal de nova física, ou tem alguma coisa realmente, com certeza, escondida aí. A questão é que a gente precisa melhorar tanto a correção, a predição teórica quanto experimental, se a gente quiser dizer que tem alguma coisa aí. Porque a natureza é mais complicada do que a gente gostaria. A gente gostaria que tivesse uma partícula de supersimetria que fosse detectada no LHC, enfim, mas não é o que aconteceu. Tá, joia. Obrigado. Não é nada, Eduardo.
Bom, mais alguma? Alguém levantou a mão? Bom. Então, acho que podemos agradecer o Adriano, né? Em silêncio. Bom, e aí então comunicamos que faremos uma pausa. Bom, alguém bateu palmas virtualmente aqui. Faremos uma pausa desses colóquios agora. A princípio o EC ia acabar agora, então foi prorrogado, mas não sabíamos disso. Então vamos fazer uma pausa de acho que 2-3 semanas, talvez um pouco mais, e aí retomamos depois, e quando retomarmos, a gente fará os anúncios de novo.